Lá está escrito assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Talvez alguém que acabou de ouvir isso vai dizer: ah, Ney, eu já te ouvi pregar esse sermão. Eu sei, eu já falei dele muitas vezes, mas a cada dia que eu leio esse versículo, Deus nos dá uma nova informação, um novo aprendizado. E hoje eu quero falar com muitas pessoas que estão sofrendo, que estão vivendo situações de transtorno, situações em que muitos poderiam evitar se ouvissem esse conselho da palavra de Deus. Existem pessoas boas que sofrem muito, não por maldade, mas por excesso de confiança e, por que não dizer, por excesso de bondade. Pessoas de um coração limpo, mas sem filtro. Gente que não sabe discernir, não sabe escolher bem quem vai ouvir, acreditar, ajudar. A Bíblia nunca nos chama para sermos duros, mas também nunca nos chama para sermos ingênuos. Bondade sem discernimento vira porta aberta para dor, frustração, sofrimento, desgaste emocional. E aqui, essa palavra, ela é muito oportuna, porque diariamente eu tenho recebido mensagens de pessoas boas, pessoas de um coração puro, pessoas tementes a Deus, que não querem o mal de ninguém, mas estão enrascadas. Estão muitas vezes nas garras de gente má. Estão vivendo relacionamentos tóxicos e estão sofrendo desnecessariamente. Eu não me canso de dizer que há muito sofrimento dos quais nós não conseguimos nos livrar, são inerentes à vida. Há muitas dores que nós vamos ter que experimentar. Agora, tem muito sofrimento que a gente pode evitar. E uma das coisas que nos ajuda a evitar muitos dissabores na vida, muitos transtornos e muito sofrimento é saber escolher bem as suas decisões. Escolher bem as pessoas com quem vai andar. E hoje, especificamente, eu quero falar em escolher bem quem você vai ajudar. Meus irmãos e irmãs, esse texto nos oferece alguns conselhos que eu quero compartilhar com cada um de vocês. E o primeiro deles é: nem todo problema é seu para resolver. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver que Jesus, ele ajudava quem queria ser ajudado. Jesus, ele tinha critério para operar os seus milagres, para abençoar pessoas, para ajudar pessoas. Então Jesus ajudava quem de fato estava querendo ser ajudado, não quem apenas queria se aproveitar. Nem todo sofrimento que você vê é uma missão que Deus te deu para resolver. Às vezes, ajudar é justamente saber dizer não. E dizer não sem culpa. Por quê? Porque tem pessoas que estão em situações difíceis justamente porque precisam passar por essas situações a fim de aprender algumas lições. Eu sei que eu estou falando com muita gente de um coração bom. Não pode ver alguém sofrendo, não pode ver alguém em situação difícil que já quer estender a mão, não é? Ei, Deus está falando com você. Preste atenção. Quem você vai ajudar e em que momento você vai ajudar. Nem todo problema é seu para você resolver. Guarde esse conselho.
O segundo conselho que eu tenho é: observe atitudes, não apenas palavras. O que você quer dizer com isso, Ney? Quero dizer que gente enganosa sabe falar muito bonito, sabe prometer muito, mas mudança que é bom, você não vê. A Bíblia nos ensina que árvore se conhece pelos frutos. Antes de confiar, observe o comportamento dessa pessoa ao longo do tempo. Porque muitos de nós, quando ouvimos uma história triste, alguém que está passando por uma dor, por um sofrimento, uma situação na vida, a gente já, com aquele coração derretido, a gente já vai abraçando a pessoa, acolhendo, se dispondo a ajudar e fazer tudo que a gente pode. E às vezes, aquilo que a pessoa está falando para a gente é história, é conversa, não se trata de realidade. Ou então, são pessoas que de fato estão até precisando de ajuda, mas não estão dispostas a mudar. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que chegam em você assim: ô irmão, ô irmã, pelo amor de Deus, me ajuda a pagar minha conta de luz, a minha conta da água, está para cortar, eu não sei mais o que fazer, já fiz de tudo e não consegui. Aí você vai e ajuda. Aí o que acontece? Quando a pessoa recebe um recurso, ao invés dela administrar bem aquilo para que ela não caia mais uma vez nessa situação ao ponto de ter a luz ou a água cortada, não, ela pega o dinheiro e vai fazer churrasco, ela vai comprar bobagem, e aí o que acontece? No outro mês ela está em apuros de novo, e aí ela vai de novo até você. E até quando você vai ficar ajudando essa pessoa a ter uma vida completamente bagunçada? A nossa vida, especialmente a vida financeira, precisa ser bem administrada. Porque hoje nós estamos diante de muitos apelos para compras, sabe? Você pega o seu celular, eu não sei o seu, mas o meu, eu abro às vezes um Facebook, chega a me irritar. Porque ao invés de eu ver as postagens daqueles que são meus amigos, daqueles a quem eu sigo, são seguidores meus, eu não vejo nada disso. Eu vejo uma postagem e vejo 10 propagandas. Todo mundo querendo vender tudo, sabe? Então, aquele que não sabe administrar, não sabe cuidar bem da sua vida, começa às vezes a gastar demais. E aí não há dinheiro que chegue. E aí essa pessoa gasta de forma irresponsável e depois você tem que ajudar ela a pagar as contas que são de necessidade básica. Então, cuidado. Observe as atitudes e não apenas palavras, discurso bonito. Terceiro conselho é: coração bom precisa andar com sabedoria. Ser bom não é ser bobo. Guardar o coração é colocar limites, é discernir intenções. Quando alguém aparecer pedindo ajuda, antes de você dar uma resposta, primeiro vá para a presença de Deus, faça uma oração, peça direção a Deus, ore antes de você decidir. Deus quer que você ame, mas também quer que você se proteja. Quando você vê lá que você deve amar ao próximo como a si mesmo, a própria recomendação da palavra está dizendo: você deve amar ao próximo como a si mesmo. Então, primeiro você precisa se amar, para depois você amar o próximo. Se você vive se colocando em roubada, se você vive sofrendo para poder ajudar os outros, você não está se amando. E olha, aqui eu gostaria de chamar a atenção especialmente para a questão de relacionamentos. E eu falo com você, mulher, que muitas vezes escuta uma história triste de um cafajeste, de alguém que não merece confiança. Sabe, aquela pessoa que chega falando que todo mundo abusou dele. Ele não teve sorte na vida. As pessoas o traíram. As pessoas foram más com ele. Sabe essa pessoa que chega dizendo que todo mundo é contra ele? Cuidado com esse tipo de gente. Cuidado. Cuidado. Esse tipo de gente, na maioria das vezes, coloca a culpa de todos os seus problemas nos outros. E ele mesmo não tem culpa de nada. Mas quando você passar a conviver com essa pessoa, você vai ver de quem é a culpa. Só que aí já é tarde.